O hipnotismo está presente na sociedade desde a pré-história, como um fenômeno muitas vezes envolvido em mistérios e superstições. Mas com o decorrer do tempo, a hipnose deixou o campo do misticismo e ingressou na área da ciência como uma matéria de competência da psicologia. Desde 2008, a medicina reconheceu e adotou a hipnose como um tratamento auxiliar de doenças. Para falar sobre o tema, recebemos a psicoterapeuta Vânia Calazans, especialista em terapia e hipnoterapia cognitiva. Vânia, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Andressa. E também recebemos os alunos de comunicação Wellington Carneiro, Fran Fernandes, Christian Zucatelli, Caio Vilharba, Lucas Donini e Aline Carrasco. Para começar, vamos acompanhar uma matéria que fala um pouco mais sobre hipnose. A hipnose ainda é vista de forma banalizada pela população como um procedimento de esgotamento psicológico, deixando o paciente submisso às instruções impostas durante o transe. Não resista. Apenas feche os olhos. A técnica leva a um estado de intermédio de 2 níveis de consciência. É uma transição de foco de atenção entre a consciência vigil, que é a capacidade de observar e perceber o que acontece através dos sentidos, e o sono, o que permite a diminuição do senso crítico e facilita a submissão a algumas sugestões do hipnólogo. Relaxe seu corpo completamente. Comece com seus pés. Bem relaxado. Reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma valiosa técnica, a hipnose é praticada em hospitais e consultórios no tratamento de traumas e fobias. O procedimento ajuda o paciente a equilibrar o pensamento e o encaminha para a solução do problema. As áreas da psicologia, odontologia e fisioterapia também utilizam o método. Vânia, como a hipnose é utilizada na fisioterapia e odontologia, como citado na reportagem? Então, a hipnose, ela é uma técnica de relaxamento profundo. Então, sempre que você vai utilizar a hipnose, você leva o paciente a um estado de relaxamento e, a partir daí, você vai em busca do benefício que você está se propondo. Então, por exemplo, na odontologia, tem muitos pacientes que têm medo, né, do tratamento dentário. Então, o dentista usa essa técnica de relaxamento para que o paciente se sinta seguro, né, e possa aceitar o tratamento ali de forma tranquila. Na fisioterapia, você tem muitas utilidades. Por exemplo, no tratamento da dor, é super interessante o uso da hipnose, né? Você pode levar o paciente a um estado de relaxamento a ponto dele modular a intensidade dessa dor. Então, tem várias técnicas que a gente pode usar tanto na odontologia como na fisioterapia, enfim. Em quais outros tratamentos é possível utilizar a hipnose? A gente pode utilizar a hipnose, por exemplo, a medicina usa muito a hipnose, né? Nós já temos cirurgias feitas com anestesia hipnótica. A psicologia usa muitíssimo bem a hipnose para várias questões, tratamento de ansiedade, de depressão, fobias, traumas, né? Então, assim, você tem uma gama imensa aí de possibilidades para utilizar a hipnose. E existem técnicas específicas para diferentes tipos de tratamento? Como, por exemplo, para uma dor de cabeça crônica, uma dor de cabeça intensa, e para ansiedade é um outro tipo de tratamento. Existe essa diferenciação? Eu sou psicóloga, trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Então, a hipnose, ela entra como uma ferramenta auxiliar desse trabalho. Então, quando um paciente chega no consultório, eu vou conversar com ele e ver exatamente assim, no que a hipnose, se é que a gente vai usar a hipnose, né, porque nem sempre há necessidade de usar a hipnose, mas caso ele tenha interesse e a gente entenda que a hipnose pode facilitar o tratamento, porque a hipnose, ela é uma ferramenta facilitadora do processo terapêutico. Então, se a gente entende que naquele contexto a hipnose pode ser útil, a gente vai, junto com o paciente, descobrir de que maneira ele pode ser beneficiado. Então, por exemplo, você me perguntou da dor de cabeça, tá? Então,
eu vou conhecer esse paciente, eu vou fazer uma anamnese profunda, vou entender bem como ele se sente, do que ele gosta, e através dessas informações eu vou escolher uma técnica. Na ansiedade, por exemplo, eu posso usar uma técnica de modulação de ansiedade. Então, por exemplo, eu sei que esse paciente gosta muito do campo. Eu sei que ele tem um lugar no campo que ele se sente tranquilo. Então, a gente estabelece que esse é um lugar seguro. Então, eu uso esse espaço para que ele se sinta tranquilo, calmo, relaxado, seguro, né? E aí eu vou, através de algumas técnicas, fazendo a modulação dessa ansiedade dele. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele tenha medo de dentista, tá? E ele precisa fazer um tratamento, precisa fazer uma extração de dente. Então, eu posso construir uma técnica onde eu coloco esse paciente num estado de relaxamento, eu levo ele lá para esse lugar no campo que ele gosta, em transe hipnótico, ele fica relaxado e aí, depois que ele está relaxado, eu o levo em transe hipnótico para a cadeira do dentista. Lá ele está muito tenso, né? Eu pergunto para ele, por exemplo, de 0 a 10, quanto você está ansioso nesse momento? 10. A gente vai lá de novo para esse lugar no campo onde ele se sente relaxado. Vai relaxando a ansiedade dele, vai modulando essa ansiedade. Quando ele me diz que ele está sem ansiedade no campo, eu levo ele de volta para o consultório do dentista. Quando ele chega no consultório do dentista, ele já, fisiologicamente, ele está num estado de relaxamento. Então, quando ele chega lá, eu pergunto para ele, isso tudo em transe hipnótico, né? De 0 a 10, quanto você está ansioso? Inevitavelmente, essa ansiedade já diminuiu, porque ele estava lá no campo relaxado. Aí ele chega na cadeira do dentista de novo, se ele estava 10 ansioso, ele está 7. E a gente vai fazendo essa modulação até ele poder estar na cadeira do dentista sem ansiedade. Então, isso é o que a gente chama de modulação de ansiedade. Isso fica como um registro cerebral, tá? O cérebro assimila isso. Quando ele estiver lá, de verdade, no dentista, de alguma maneira, né? O cérebro manda essa informação para ele, olha, você pode ficar aí relaxado. A pessoa pode ficar presa no transe? Não, isso é um mito, tá? A pessoa, quando ela está em transe hipnótico, ela está consciente o tempo inteiro. Então, assim, a hipnose nada mais é do que um estado de relaxamento muito profundo. A gente tem várias técnicas para induzir o paciente a um transe hipnótico, mas todas elas usam o estado de relaxamento como uma forma de levar o paciente ao transe hipnótico. Você fica consciente o tempo inteiro. Você só não sai do estado de hipnose porque você não quer, porque o estado de hipnose é muito gostoso. É um estado de relaxamento muito gostoso. Mas se, por algum motivo, você quiser sair do transe, você sai. Então, por exemplo, uma vez eu estava atendendo uma paciente, ela estava grávida e nós estávamos fazendo uma técnica, ela tinha uma frustração muito grande porque ela tinha medo de mergulhar, ela tinha ido para Fernando de Noronha, não tinha conseguido mergulhar e ela estava, sim, ela ia fazer uma outra viagem, ela queria muito mergulhar e a gente estava trabalhando com isso, com a possibilidade dela mergulhar e tal. E ela grávida, a gente falando muito em água, enfim, de repente ela abriu os olhos e ela disse para mim, Vânia, eu preciso fazer xixi. Ela saiu do estado de transe hipnótico. Por quê? Porque aquela condição fisiológica de incômodo fez com que ela saísse. Então, assim, a hora que você quer, você sai. Se eu te fizer algum convite que vá contra os teus valores éticos, morais, ou que coloque a sua vida em risco, você sai do transe hipnótico. É preciso algum objeto para hipnotizar alguma pessoa? A gente não precisa de objeto nenhum para hipnotizar uma pessoa. Basta você colocar essa pessoa, começar a falar, né, com uma voz monótona, devagar, enfim, né, e falar, por exemplo, uma técnica de relaxamento, você induz essa pessoa em estado de transe hipnótico. Agora, tem aqueles objetos tradicionais, né, que a gente vê por aí, o reloginho, o pêndulo, são técnicas. Por quê? Quando você fica vendo o reloginho, você está seguindo, você vai
cansando a pálpebra. Então, você começa a piscar. Esse piscar, né, o cérebro já entende que você está cansado, que você está com sono, né? Então, induz a um estado de relaxamento. A gente não precisa de um objeto, mas esse é o tradicional, né? O que as pessoas conhecem, enfim, que as pessoas estão acostumadas a ver por aí, né? Como que o hipnólogo ele percebe que o paciente está recebendo as sugestões da hipnose? Recebendo, assim, se ele está em transe hipnótico ou se ele está aceitando. Se ele está aceitando. Aceitando. Você pode conversar com o paciente, tá? Então, assim, sempre que você... No meu caso, que sou psicóloga, né? Então, como eu disse para a Andressa, a gente conversa com o paciente antes e vê qual o objetivo daquela técnica. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu trabalho com emagrecimento também. Então, a pessoa chega para mim e diz assim, Vânia, não quero mais, quero ficar um tempo sem comer doce, tá? Então, tá. Então, a gente vai fazer uma técnica para você deixar de comer doce por um tempo. Só que a pessoa precisa estar de fato predisposta a ficar sem comer doce, tá? Então, a gente já conversou sobre isso e tal, e ela aceitou essa ideia de que ela não vai comer doce. Então, chega lá na hora do transe hipnótico, eu vou dizer para ela, por exemplo, olha, você está diante de uma mesa de doces, né? Tem uma pessoa que está te oferecendo doce, recusa o doce. E aí eu posso perguntar para ela, você recusou o doce? Está se vendo recusando o doce? Recusou o doce? Ela vai me responder. Então, assim, a técnica sempre é combinada com o paciente anteriormente. O que a gente precisa, enquanto hipnólogo, é lidar, inclusive, com o contexto que aparece no momento, né? Então, a gente precisa ter estratégias para resolver a situação. O paciente pode interromper o transe no meio da sessão? Pode. É aquilo que eu disse para vocês. Qualquer situação que indique para esse paciente, por exemplo, que ele, vamos dizer assim, ou por uma questão fisiológica, de um mal-estar qualquer, ou porque ele se sente moralmente agredido, né? Ou sente que, de alguma forma, por exemplo, a vida dele está em risco, ele sai do transe hipnótico. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco falamos mais sobre hipnose. O coletivo está de volta e no programa de hoje recebemos a psicoterapeuta Vânia Calazans para falar sobre hipnose. Vânia, como o corpo reage no processo da hipnose? Então, quando você coloca uma pessoa em transe hipnótico, a área cerebral que nós acessamos é a área responsável pela imaginação, tá? A área da atenção, da concentração, ela fica com essa atividade cerebral diminuída, tá? Então, para o cérebro, as sugestões hipnóticas, elas são reais. Hipnose não tem nada a ver com sono, tá? Se você pegar, por exemplo, um eletroencefalograma de uma pessoa em transe hipnótico, as ondas cerebrais desse eletro são de estado de vigília. Mas é mais ou menos o que acontece durante o sonho. Quando você sonha, para o cérebro, aquilo que você está sonhando está acontecendo de fato, é real. E teu corpo responde fisiologicamente. Então, por exemplo, se você sonha que você brigou com seu namorado, né?
e você gosta muito dele, você pode chorar, ou você pode sentir raiva, você pode acordar com o coração acelerado, tá? A criança sonha que ela está fazendo xixi, ela faz xixi na cama. Um garoto, um adolescente sonha que está tendo uma relação sexual, ele pode ter uma ereção, ele pode ter uma ejaculação. Então, para o cérebro, o que você sonha é real. Na hipnose acontece a mesma coisa. O cérebro entende que aquilo que a pessoa está vivenciando no transe hipnótico é real, o corpo reage fisiologicamente, por isso que a hipnose funciona. Quando a sessão acaba, o paciente lembra o que aconteceu? Lembra? Às vezes, porque existem vários estados de transe hipnótico, tá? Você pode ter estados mais superficiais e mais profundos. Quando o paciente entra num estado de transe hipnótico mais profundo, muitas vezes ele não se recorda. Mas se a gente for conversando com ele, perguntando, ele vai lembrar, né? Existem técnicas, por exemplo, que você pode dar um comando para o paciente não lembrar do que foi vivenciado no transe hipnótico, né? Mas dentro do processo terapêutico da psicoterapia, normalmente assim, a gente até prefere que o paciente se lembre, sim, daquilo que foi vivenciado durante o transe hipnótico. Vânia, e nos casos de trauma, reviver algumas situações pode ser prejudicial no processo de hipnose? Então, o que eu te disse, a gente sempre tem que ter um objetivo, tá? Então, se o paciente, por exemplo, ele quer, dentro do contexto terapêutico, você conversa com o paciente, você vai trabalhando tudo isso com o paciente, e aí então a gente chega à conclusão de que ele quer vivenciar esse trauma e ressignificar essa situação, tá? Então, nós não apagamos memórias emocionais, mas nós podemos ressignificar essa memória. Então, por exemplo, tem um paciente que ele se lembra que quando ele era pequeno, o pai era extremamente exigente, né? E quando o pai queria ensiná-lo a ler e escrever, e ele ficava extremamente ansioso. Cada vez que ele errava, o pai gritava com ele, chamava ele de burro, enfim. Então, era uma lembrança extremamente sofrida para ele. E ele queria, de alguma forma, revivenciar isso e modificar. Então, nós fizemos uma técnica onde ele pôde reviver aquela situação e nós demos um outro significado para aquilo. Então, assim, ele podendo dizer para o pai, por exemplo, para o pai ter mais paciência com ele, que ele era um menino inteligente, que ele ia aprender, que ele podia ter um pouquinho mais de dificuldade, mas que se o pai tivesse mais paciência, era possível. Enfim, nós fomos modificando a situação traumática, né? E quando ele voltou, e nós fizemos esse contexto de uma forma que ele conseguiu se sentir aliviado, né? E esse pai pôde, naquele contexto da hipnose, ter um pouco mais de tranquilidade e ele responder de forma assertiva, adequada. Quando ele volta do transe, ele volta num estado fisiológico de mais tranquilidade, com bem-estar e tudo mais. Então, assim, modificou o sofrimento, né? Ele ressignificou aquela sensação. Então, aquela lembrança já não tinha a mesma representação de sofrimento que tinha anteriormente. Então, nesse sentido, é positivo, né? A gente tem que ter um sentido, um objetivo, sempre, um cuidado muito grande quando você vai atender o paciente. É possível fazer hipnose coletiva? Existem algumas situações que a gente pode até dizer que é um transe hipnótico coletivo, né? Por exemplo, porque nós vivenciamos várias situações de transe hipnótico leve. Por exemplo, você dirigir. Quando você dirige, você chega num lugar, você não prestou atenção no caminho que você fez, mas você chegou. Você não atropelou ninguém, você parou em todos os faróis e tal. Esse é um estado de transe hipnótico leve, né? Quando você lê, você está aí, tem uma prova para fazer, você leu a matéria toda, chegou no fim da matéria, você não lembra de nada que você leu. Isso é um estado de transe hipnótico leve. Por quê?
Porque a área cerebral que estava mais ativada naquele momento era a sua imaginação. Você estava pensando, por exemplo, no seu namorado. Então, você não estava suficientemente atenta, mas você leu, né? Mas você estava pensando em outra coisa. Então, por exemplo, a oração. A oração é um estado de transe hipnótico, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma situação onde várias pessoas estão fazendo uma oração juntas, elas estão num certo estado de transe hipnótico, né? Então, tem algumas técnicas que, dependendo do grupo de pessoas, você consegue colocar. Se aquelas pessoas estão predispostas a serem hipnotizadas, você consegue colocar. É possível fazer regressão por meio da hipnose? O Conselho de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, ele não aceita, por exemplo, técnicas, regressão de vidas passadas, né? Quando a gente fala em regressão, na realidade, o que a gente explica para o paciente é o seguinte: a gente, por exemplo, usa uma técnica da linha da vida, né? Então, você pode acessar em transe hipnótico algumas vivências da história daquele paciente. Não necessariamente aquilo que você vai vivenciar em hipnose de fato aconteceu. A gente não sabe se aquela vivência que você está trazendo em transe hipnótico de fato aconteceu. Vamos imaginar que você lembra de uma situação em que você era pequenininha, que você estava na escola e que você tinha lá, sei lá, 4 anos de idade e a professora foi muito brava com você, te humilhou na frente da classe e você tem essa lembrança. A gente não tem como saber se isso de fato aconteceu ou não, a não ser que alguém tenha vivenciado aquilo com você e diga para a gente, não, aconteceu de fato. Dentro do contexto da psicoterapia, não faz diferença se isso aconteceu de fato ou é uma memória emocional. Por quê? Porque está dentro de você. Tendo acontecido de fato ou não, é um registro emocional que você tem. E é com isso que a gente vai trabalhar, né? Então, o que a gente vai buscar é ressignificar essa emoção. Por algum motivo ela está aí. Então, o que a gente vai fazer é ressignificar essa emoção, né? A gente não precisa ter certeza absoluta que aquilo aconteceu. Você acha que a hipnoterapia tende a crescer? Eu acredito que sim, porque cada dia mais a gente tem trabalhos, né, científicos com comprovação científica. Então, assim, hoje existe um interesse maior da área da saúde em utilizar a hipnose, né? Então, assim, os trabalhos acadêmicos estão acontecendo, as pesquisas estão acontecendo, isso vai desmistificando, né? Esse programa que a gente está fazendo é uma forma de você levar à população, né, o conhecimento técnico, científico a respeito da hipnose, porque muito da hipnose não ser usada ainda é em função do preconceito que existia. Por que existia esse preconceito? Porque a gente não entendia exatamente o que acontecia em termos cerebrais para que a hipnose funcionasse. Hoje a gente tem esse conhecimento, né? Então, assim, você faz exames de ressonância magnética, PET scan, e você entende o que acontece com o cérebro durante o transe hipnótico. Antigamente era muito místico. Antigamente não se tinha explicação técnica para isso. Você via acontecer, mas você não sabia como aquilo acontecia. Vânia, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, André, esse convite. Aos alunos, obrigada pela participação. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.